dia, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana, esse final de semana? Nós estamos felizes, né? Porque nós tivemos aí já uma semana da nossa jornada de sabedoria. Estamos começando aqui mais uma semana que eu tenho certeza que vai ser uma semana de bênção e de vitória. E é isso que eu peço ao Senhor para que te dê uma semana abençoada. Hoje nós vamos começar com Provérbios 5 e hoje já está conosco a pastora Jocely. Eu vou fazer as devidas apresentações, mas antes eu já quero te convidar para nós orarmos e pedirmos ao Senhor que Ele continue no nosso meio, amém? Coloque a sua causa, coloque a sua petição e vamos falar com Jesus. Eterno e bendito Deus, glorificamos e bendizemos o Teu nome, porque conseguimos chegar até aqui. O Senhor nos deu mais um dia de bênção. Senhor, muito obrigada pelo final de semana abençoado. Eu quero também te agradecer, Jesus, porque o Senhor nos deu semana passada uma semana de bênçãos, de vitórias e conquistas, onde nós estivemos aqui iniciando esse projeto Jornada de Sabedoria, onde já aprendemos tanta coisa da parte do Senhor e vamos continuar aprendendo. Hoje nós vamos estar aqui, Senhor, em Provérbios 5. Abre a nossa mente para que possa ser uma terra, um coração frutífero, que possamos, Senhor, que a Tua palavra possa penetrar e possa produzir frutos. Eu também te peço pela vida da pastora Jocely, que vai ministrar aos nossos corações. Senhor, continue nos abençoando. É o que te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Glórias a Deus. Você pode dizer um amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu já vou aqui convidar a minha amada pastora Jocely para entrar conosco. A palavra aqui ministrada aos nossos corações. Já está salva aqui no nosso canal e ela está conosco mais uma vez. A paz do Senhor, pastora Paz Jocely. do Senhor, bom dia. Bom dia, que honra ter a senhora conosco. Obrigada, é um prazer estarmos juntas. Amém. Meus queridos, como o nosso vai ficar salvo no nosso canal no YouTube, e a gente tem mania de falar assim, todo mundo já conhece a pastora Jocely. Não, pode ser que a gente tenha, né, muita gente nova aqui que não conheça a pastora Jocely. Então eu quero aqui apresentar, ela é uma amiga. Eu acho que são antes dos títulos que ela tem merecidos, mas ela é uma amiga, é uma pessoa que a gente pode solicitar ajuda, intercessão. Ela é uma serva de Deus. Gente, ela é uma serva. E isso hoje em dia está tão raro. Ela louva o Senhor com a sua vida, com a sua voz, com as suas mensagens, mas com a sua postura. Eu estava vendo, pastora Jocely, o podcast que a senhora fez com a Suzana. Que testemunho lindo de vida, né? Não chegou agora, não caiu de paraquedas, teve toda uma história. Que coisa linda que foi aquele podcast. Inclusive, depois eu quero aqui estar falando para as meninas, para todo mundo seguir, para ver que realmente tem uma história por trás, né? Ah, Deus usa, Deus fala, mas foram anos de estudo. É uma vida dedicada ao Senhor. Sim, E a pastora Jocely é mãe de dois príncipes lindos, os filhos dela, bênção, eu pude comprovar trabalhando na obra do Senhor. amém. Ela é esposa do querido pastor Oséias também. É pastora presidente de campo, gente. Olha só, juntamente com o seu esposo, são os pastores lá de Viçosa, tem um campo abençoado. E ela também gosta de fazer trabalho com mulheres. Eu pude estar presente. Sabe quando você pede um presente para Deus e Ele cumpre, Ele realiza o seu desejo? Eu tinha esse desejo de estar pessoalmente no encontro de mulheres da pastora Jocely. Deus me deu essa graça. Eu pude estar lá, fui muito honrada. Quem sou eu? A pastora Jocely me honrou de uma forma assim, eu louvo a Deus. Só de eu estar lá, para mim, já foi um privilégio. Isso aí, gente, é um pouquinho da pastora Jocely. E a pastora Jocely, com muita graça, muita humildade, assim, aceitou o nosso convite para estar aqui. É um pouquinho do que eu posso dizer da pastora Jocely. Ela pode ir
se apresentar muito melhor do que eu, mas está aqui. Então, pastora Jocely, essa casa é sua casa. Fique à vontade. Amém. Muito bom ter a senhora conosco. Obrigada, obrigada. É uma alegria participar desse momento, né? Esse propósito que Deus colocou no seu coração de falarmos sobre provérbios nesse momento que a gente vive como no mundo, né? Onde tantos valores estão sendo destruídos e simplesmente renegados, né? As coisas boas, os bons valores, as coisas que de fato edificam as pessoas, isso tem sido levado de uma forma assim muito leviana, né? E a consequência disso são pessoas sem direção, são pessoas perdidas, né? Em tudo, na vida secular, na vida espiritual, na família. Então, estudar provérbios é sempre muito interessante. Eu sempre falo que seria muito bom se a gente se dedicasse a ler, como ele tem 31 versículos, capítulos, né? Nós temos ao longo do ano alguns meses com 31 dias, seria muito interessante se a gente se dedicasse a ponto de ter não só decorado, mas ter capacidade de compreender a riqueza, né, desses conselhos. Mas então, se tem ainda alguém aí que não me conhece, sou a pastora Jocely, moro em Viçosa, né? E servimos a Deus aqui. Eu estou ao lado do meu esposo, que está pastoreando a igreja, e nós estamos aqui servindo ao Senhor com a nossa família, enfrentando todos os desafios que todo mundo enfrenta na obra de Deus, mas sustentados pela bondade e pela misericórdia do Senhor, né? Eu acho que qualquer pessoa hoje que esteja de fato envolvido com a obra de Deus, ele sabe exatamente do que eu estou falando, dos grandes desafios, das muitas dificuldades que você enfrenta, um desafio espiritual muito grande. Nós estamos diante de momentos de batalhas, né? Assim, acho que nunca vivido antes. Toda vida que a obra de Deus foi feita, cada pastor, cada obreiro, cada pessoa que esteve comprometido com a obra do Senhor, ele esteve diante de muitos desafios. E eu compreendo que para cada tempo há um desafio diferente. Mas esse tempo, não porque somos nós, porque o tempo mesmo que se manifesta para nós vivermos todos os conceitos que as pessoas carregam, é um tempo em que você se manter firme, pregando a verdade, não se desviando, né? Nem para cá, nem para lá, porque às vezes a gente pode ser assim, seduzido, porque você olha para algumas coisas e você diz, puxa vida, por que lá parece que dá tão certo, né? E aqui onde a gente está pregando a verdade, se esforçando pela verdade, parece tão difícil. Então, para a gente não se desviar disso, é sempre muito desafiador manter seu coração, seu propósito no Senhor e na palavra, né? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e eu creio que Ele vai continuar enquanto nós dependemos dEle. Né? É verdade, pastora. E eu fico muito feliz porque foi justamente esse propósito. Eu, na verdade, ia fazer em agosto esse projeto de estar lendo, mas eu precisava amadurecer algumas coisas e foi justamente isso, 31 dias, 31 provérbios. E como a gente está fazendo de segunda a sexta, eu peguei um pouquinho do finalzinho de setembro e vou avançar um pouquinho de novembro, mas a gente vai estar aí todo mês de outubro, né? Nesse outubro rosa, preocupando não somente com a saúde, com a mulher, mas é uma live para todo o público. Não, eu, inclusive, estou recebendo mensagens de homens que estão sendo abençoados, mas nós vamos estar aqui com mulheres de Deus e inspirados por Ele para a gente estar lendo. Eu tenho certeza que são mais confirmações que Deus vai nos dando da gente estar fazendo, e realmente é muito necessário. Eu vou fazer o seguinte, pastor, eu vou ler todo o Provérbio 5, e quem não estiver com a sua Bíblia não tem importância, fica meditando, mas quem puder, abra sua Bíblia. Eu vou estar com a minha Bíblia do culto,
mas não importa a sua linguagem, e depois a pastora Jocely vai estar aí fazendo toda uma meditação em Provérbios 5. Então, bom dia a todo mundo que foi chegando. Agora a gente não vai interromper a palavra, a gente vai lendo aqui todos os 23 versículos. E diz assim, Provérbios 5. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, como aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. 15. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam para fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor, ser atraído perpetuamente. O 20. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Fique à vontade, pastora Juscelina. Eu queria começar dizendo que é importante a gente entender o propósito do livro de Provérbios, né? Provérbios é o livro que a gente também chama de livro da sabedoria, e o livro de Provérbios é um livro de conselhos, a gente poderia resumir, né? É um livro de conselhos. E o propósito de Deus em nos aconselhar está sempre relacionado para que a gente tenha uma vida pautada pelo seu propósito através da sua palavra. A gente só pode conhecer o propósito de Deus conhecendo a sua palavra. Não adianta amar a Deus, não adianta dizer que crê em Deus, não adianta a gente falar sobre Deus se a gente não conhecer a sua palavra e não propor em nosso coração fazer, cumprir em nós, né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E ela pode ser dita em momentos sublimes, né? Você pode fazer poesia sobre a palavra, você pode citar salmos, você pode citar provérbios, você pode ser uma pessoa erudita, falando muitas coisas, mas nada disso realmente tem importância se não for verdade na sua vida, né? Então, o propósito de Provérbios, acima de tudo, vamos dizer assim, uma intenção de Deus de que a gente se prepare para viver, né? Viver com sabedoria. E você mesmo nesse texto aqui, a gente observou que nesse capítulo 5, a orientação de Deus é muito séria, né? É um provérbio dedicado especialmente aos homens, né? Mas que a gente tira proveito de tudo que a palavra nos diz para a nossa edificação.
Então, o que eu até fiz aqui umas anotações. O livro de Provérbios ele vai te ensinar, ele vai te dar diretrizes para você honrar seus pais, criar bem os seus filhos, lidar com o dinheiro. Olha que coisa legal. Ele ensina sobre a sexualidade. Eu observo que tem pessoas que têm tanta dificuldade, né, para tratar sobre isso, e a Bíblia trata sobre a questão da sexualidade com muita simplicidade, com muita verdade, com muita clareza. Essa coisa está dentro de nós, né? Essa maldade, essa malícia, né? Está dentro do nosso coração, na nossa mente. Porque a Bíblia, você leu alguns versículos aí, tão naturalmente tratando sobre a questão da sexualidade, como que a gente lidera. Provérbios ensina como lidera, como ser liderado, como respeitar aquele que está sobre nós, tratar com gentileza as pessoas, honrar os amigos de verdade, né? Como comer, como beber, como estar no ambiente. É tão interessante os detalhes do livro de Provérbios. Quando você chegar em algum lugar, você precisa ter um comportamento, e Provérbios ensina como você se comportar, né? Como você cultivar o cuidar das suas emoções. Provérbios fala sobre isso, a relação que você tem com as pessoas de forma geral, né? E até com o próprio Deus. A sua juventude, a sua velhice, né? Tudo isso, Provérbios, tem essa preocupação, mais do que em outros livros da Bíblia, de nos trazer um parâmetro para a gente servir a Deus, para a gente servir a família, porque nós vivemos uma vida para servir, não é? A nossa vida como servo de Deus é para servir. E aqui em Provérbios você vai aprender sobre isso, como você lidar com essas coisas. Todo mundo já sabe, né, que os provérbios são a sabedoria de Salomão, né, a maneira tão especial como Deus usou, né, esse homem para falar de coisas tão simples, mas tão reais, e em alguns momentos complexas, mas necessárias. Então, vamos lá. Eu acho que a gente podia abrir o capítulo 5, dizendo mais ou menos assim: cuidado com a imoralidade, né? Porque a imoralidade vai destruir a sua vida. Acho que a gente poderia começar falando de Provérbios dessa forma, nesse capítulo 5. Interessante que ele começa dizendo que é preciso estar atento, preste atenção, fique atento àquilo que eu estou te falando, ao conselho que eu estou te dando, ouça com atenção, e para que você tenha entendimento, bom senso, conhecimento, para você não se envolver em situações desagradáveis. Observa esses pequenos detalhes. Que você tenha entendimento, discernimento, conhecimento. Então, por aí você observa que não dá para você viver uma vida cristã só de auê, né? Só superficialmente. Você precisa viver uma vida cristã onde você tem um compromisso, uma busca de oração e de leitura da palavra. Senão você nunca vai ter esse conhecimento, esse entendimento, essa maturidade para se desviar do mal. Né? O conselho de Provérbios capítulo 5 é esse. Você precisa tomar cuidado para você se desviar do mal. Por quê? Porque o mal é uma realidade, não é verdade? As opções e as oportunidades de não fazer a coisa certa em tudo sempre estão diante de nós, sempre estarão diante de nós. E como é que você vai se desviar do mau caminho, dessa confusão toda, dessa vida imoral? Como é que você vai fazer isso? Então, você vai observar a palavra de Deus. E ele vai explicar para a gente. Olha, ele está falando aqui de um comportamento de alguém que vai se envolver com uma mulher, né, que não é a sua esposa, né, não é a sua esposa, aquela com quem ele pode desfrutar do prazer, da alegria, da vida sexual, toda essa questão. Ele está alertando, olha, você vai olhar para uma mulher que ela é atraente, ela não é qualquer mulher,
né? Ela vai mexer com você, ela vai mexer com as suas emoções, ela vai mexer com os seus desejos, ela vai mexer com a sua, com sua é isso mesmo, com essa questão sexual, ela vai atrair você. E ela é uma mulher que tem características específicas, né? Eu tenho uma versão que eu estou com ela aqui, ele diz assim, ó, os lábios da mulher devassa são doces, né? As suas palavras são suaves e muito agradáveis. Ninguém se envolve num relacionamento de adultério, de traição, de infidelidade, de qualquer forma, né? Existe sempre uma sedução, né? E essa sedução, ela nunca vai vir para te afastar, ela vai te puxar, ela vai te atrair. E como é que você atrai alguém? Você atrai alguém quando você consegue descobrir onde está aquela necessidade. Você vai atrair alguém para essa live aqui. Você buscou apresentar algo que fosse de encontro às necessidades das pessoas que te seguem ou que poderiam estar aqui. Falar sobre sabedoria. Onde acontece a sedução nessa área, né, da imoralidade? Quando um homem, a mulher também acontece, mas aqui o texto fala mais sobre a questão do homem, mas a mulher também acontece isso. Ela vai ser seduzida. E essa sedução, ela é algo que vai mexer com você, com a sua estrutura, né? Vai mexer com a sua estrutura emocional. Vai fazer com que você se sinta alguém, como é que eu posso colocar? Tão importante para essa pessoa. Porque aquele que vai atrair, ele vem com palavras doces, suas palavras são suaves, são palavras agradáveis. Ninguém vai atrair o outro com grosseria, ninguém vai atrair o outro de qualquer forma. Então, ele está dando aqui uma orientação. Cuidado com isso. Preste atenção. Esse é a chave do texto. Presta atenção. Fica atento, porque o perigo é grande e é para qualquer pessoa. Aí ele diz assim, no começo, as palavras são doces, né? No começo, tudo é lindo, é suave, é agradável. Porém, não vai demorar para que isso fique amargo, né? Por quê? Por que vai ficar amargo? Porque qualquer tipo de pecado que a gente cometer, seja nessa área ou em qualquer outra, logo que você cometeu o pecado, você foi atraído para aquilo e você cometeu, em seguida, o próprio inimigo da nossa alma, ele vai produzir em nós a culpa, né? Aí acabou a paz. Aí o que era doce ficou amargo, aquilo que era bom não é bom mais, né? E o provérbio está dizendo que esse é o caminho mais rápido, o caminho mais curto para a morte. E a gente podia falar aqui de duas mortes, né? A morte espiritual, porque quem está no pecado, sem se arrepender dele, naturalmente vai morrer espiritualmente, mas a questão do adultério, ele não tem só essa morte. Quantas pessoas caminham mesmo para a morte física, né, por causa desse tipo de comportamento. Então, observa como a palavra de Deus é verdade e como ela tem o poder de nos orientar. A Bíblia diz que nós erramos por falta de conhecimento, de conhecer a palavra. Então, a sedução, a tentação está para todos, 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 absolutamente todos. E é importante que a gente saiba que o fato de eu ser uma pastora, de eu ser uma pregadora, eu já estou casada há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos, eu até já estou uma pessoa mais idosa, não vai acontecer comigo. Tira isso do seu coração. Você tem que se manter alerta o tempo todo, não é? Existem casos nessa área que quando você toma conhecimento, ou na sua família, ou na sua vizinhança, no seu ciclo de amigos, ou até na igreja, que quando você fala, como que fulano fez isso? Como é que ele caiu nessa rede, né? Porque você nunca imaginava. Mas por quê? Porque a tentação está para todos, a sedução é para todos, e a maneira como nós olhamos para isso é que vai nos dar capacidade no Senhor de fugir ou não, né? Isso é muito importante. Então, ele está dizendo assim, você não tem ideia do que pode acontecer, então fica atento, porque o perigo é iminente. E aí ele vai dizendo assim, ó,
meu amigo, né, nessa versão que eu estou aqui, ouça atentamente e não faça pouco caso. Eu achei isso demais. Porque a gente, como lidera, como pastoreia, como aconselha, quantas vezes você está falando com alguém, você percebe que aquela pessoa está totalmente indiferente. Ele ouve, mas ele não dá atenção, ele não acredita naquilo, ele não está disposto a abrir o coração dele puxa, eu preciso mudar, eu preciso tomar um outro tipo de atitude. Não, é exatamente isso. Não faça pouco caso. E todas as vezes, seja na área que for, que nós formos aconselhados, que o Senhor falar conosco, que a sua palavra nos confrontar, porque esse texto é um texto de confronto. E você ignorar, você está correndo um grande risco. Aí ele vai dizer, fique longe, nem passe pela porta da casa dela. Não passe na rua que ela mora. Olha o conselho. Olha o conselho. Fugir. E como é que as pessoas, quando precisam fugir, eles não querem fugir, né? E quando deveriam estar ali para agir, aí eles fogem. Observa como isso é interessante. Muitas vezes, diante de uma responsabilidade de servir a Deus, de fazer a obra, ou de se posicionar como marido, como esposa, de ter um compromisso de ser humano, né? De homem, de mulher na sociedade, a gente se omite. Eu não quero me comprometer, eu não quero falar, porque eu vou arrumar inimizades. Mas quando é para se posicionar, quando deveria fugir, aí a pessoa não foge. Olha que interessante isso. Ele diz, foge, mantenha distância, não desperdice a sua vida. Irmãos, como isso é verdade? Nós conhecemos pessoas constantemente, convivemos com elas, desperdiçaram a vida, jogaram um casamento fora, jogaram um ministério fora, né? Foram iludidos, iludidos. E, de repente, você vai encontrar essas pessoas numa condição miserável, né? Desperdiçaram a vida. E aí ele vai dando todos esses conselhos, né? Sobre essa questão da mulher imoral. Irmãos e irmãs que estão aí com a gente, deixa eu dizer para vocês. Nós não temos que desprezar ninguém. A graça é para todos, a salvação é para todos. É nosso dever compartilhar a palavra com todos, não importa. Ele é um traficante. Ela é uma mulher isso, é um homem aquilo. Não importa quem seja. O nosso papel é compartilhar a palavra. Mas veja bem, é preciso que a gente tenha sabedoria. Quando eu estou compartilhando a palavra e quando eu estou me envolvendo com alguém, que a consequência disso é a minha queda. Porque às vezes as pessoas começam com um bom propósito. Eu vou ajudar, eu vou aconselhar, né? Eu vou orar. Mas até quando você pode ir? Você tem que ter limites. Até quando você vai se envolver? Que tipo de envolvimento é esse, né? Então a gente tem que estar sempre atento, porque a gente não pode, em nome de estar pregando a palavra, de repente a gente está envolvido. Até porque nós já vimos isso, eu já vi isso acontecer. De alguém que foi evangelizar alguém, que foi falar do amor de Deus para alguém, mas que de repente essa pessoa não era tão preparado como ele pensava que era, e aquele envolvimento destruiu a sua vida. Depois, a gente não tem muito tempo para falar, eu poderia dizer que no segundo momento aqui, versículo 16, ele já tem um outro conselho. Ele diz assim, nessa versão que eu estou usando, cuide do amor, não pense que está garantido para sempre. Aí a gente vai olhar o outro lado. Tem uma coisa muito importante aqui. Porque agora ele começa dizendo assim no versículo 15, bebe da tua cisterna, tire a água do teu próprio poço. O que ele está falando? Ele está falando agora da vida conjugal. Por isso que a gente precisa estar conhecendo a palavra de Deus. O mesmo capítulo começa dizendo para você, cuidado, porque o adultério é uma realidade. A infidelidade conjugal é uma realidade. E você precisa vigiar. Fique atento. Preste muita atenção. Ouça atentamente. Busque conhecimento. Tenha entendimento. Tenha discernimento. Cuidado com a imoralidade. A imoralidade hoje, ela não é só física, né, gente? A imoralidade hoje, ela é virtual.
Às vezes a pessoa, ele nunca nem se encontrou com ninguém, fisicamente, mas ele é imoral, ele entra pelo caminho da infidelidade conjugal, ele trai a sua esposa ou o seu marido virtualmente, não é? Com alguém que talvez ele nunca vai ter um contato físico, mas não deixa de ser pecado. E hoje o acesso à pornografia, o acesso a qualquer tipo de imoralidade sexual está na palma da nossa mão. Não precisa da gente procurar. Antes a gente precisava sair, ir lá fora. Não, está dentro de casa, dentro do quarto, com a porta fechada, no escritório, dentro do carro, em qualquer lugar que a gente estiver. Então, a gente precisa estar atento, né? É uma palavra muito séria que o Espírito Santo traz ao nosso coração dentro desse conceito. Mas agora, depois que você está atento ao perigo, você agora precisa prestar atenção na sua história de casamento, no seu matrimônio. O que a gente vê hoje, e a gente vê muito, é que as pessoas, às vezes, depois de casado, de passar aquela, vamos dizer assim, aquele primeiro momento, né? Aquele momento da paixão, né? Do descobrimento da esposa, do marido, a vida cai aonde? Na rotina, né? E aí as coisas, elas parecem que podem, por algum momento, perder essa importância, essa alegria, né? Então ele diz assim: você precisa tomar cuidado. Beba água só da tua cisterna, ou seja, realize seus desejos, cumpra os seus desejos. Não é pecado, olha bem, não é pecado, desde que seja no seu casamento, né? Bebe a água da sua cisterna. É interessante que, numa outra versão, só lendo aqui, ele diz assim, olha, versículo 15, beba a água da tua própria cisterna e compartilhe o seu amor somente com a sua esposa. Porque o que acontece? Muitas vezes, a idade, o tempo de casamento, a rotina, N coisas, os filhos, a vida, afasta o casal, não é? Eles estão casados, estão morando na mesma casa, dormem na mesma cama, pagam as contas juntas, mas eles não estão mais unidos de verdade. Então, aí começa a brotar no coração o desejo e a necessidade, né, de uma outra pessoa para dar uma colorida na vida, né, para dar assim, renovada. E isso é um conselho que o mundo te dá. O mundo te dá. Não, é porque você está casado há muito tempo, né? Você já perdeu a libido, tá? Já não é mais a mesma, o desejo não é mais o mesmo. Você precisa de alguém para poder te dar um renovo, né? Para você se sentir homem, para você se sentir mulher de novo, porque no casamento já ficou tudo muito monótono. E a Bíblia está nos dando um conselho. Não vai derramar, né, pelas ruas as águas das fontes para ter uma vida sexual lá fora, fora do seu relacionamento conjugal. Reserve essas coisas só para a sua vida, para a sua família. A água da fonte é só sua, não é para circular estranhos. Outra coisa, aquele casal que descuida um do outro, pode aparecer alguém para beber da sua fonte. Olha só. Se você não estiver atento, não cuidar do que é seu, pode chegar outro para beber da sua fonte. Ele está nos aconselhando, né? Ele está nos dizendo isso. Ele tem no versículo aqui, ele diz assim, ó: abençoado seja a sua fonte de águas refrescantes. Alegre-se com a sua esposa e a companheira desde a sua juventude. Ou seja, é exatamente isso que eu estou falando. Aquilo que no início era maravilhoso e que com o tempo pode perder a importância, a razão de ser, ele diz, você precisa reconquistar. Eu vou dizer para você, acho mais difícil reconquistar do que conquistar. E o desafio do casamento para que a relação não seja destruída pela infidelidade, seja do marido ou da esposa, é o continuar conquistando. Você
ficar bonita, atraente, para conquistar um homem por dia, pode ser até desafiador. Mas você ficar atraente, bonita, cheirosa, charmosa, para manter o seu casamento, o homem continuar sendo romântico, falar palavras bonitas, conquistar uma mulher que é a sua esposa, depois de 10 anos, depois de 20 anos, depois de 30 anos, é muito desafiador. E ele está dizendo exatamente isso, continue tendo uma vida de fidelidade, independente de quantos anos vocês estejam juntos, honrando a mulher da sua juventude ou da sua mocidade, né? Tem aqui nessa versão, ele diz assim, ó, eu achei isso lindo, quero deixar registrado. Nunca ache que o amor está garantido para sempre. Conquiste a mesma mulher ou conquiste o mesmo homem todos os dias. É um conselho. E, irmãos, quanta gente, né? Eu já estou casado. Aí ele não se preocupa mais com o cuidado do dia a dia, né? Com o respeito, com o carinho, com o amor mesmo, o amor mesmo. Gente, amor não é palavras. Amor é atitude. É atitude. Você precisa ter atitude de amar. E amar é um exercício diário. Porque eu posso amar você hoje, Valéria. Porque hoje está tudo bem. Porque hoje você está me fazendo bem. Porque hoje eu não existe nada que me afaste desse relacionamento, dessa amizade. Será que eu vou amar você amanhã? Será que quando alguma coisa contrária acontecer, se você de alguma forma não me agradar mais, eu ainda vou amar você? Agora, põe isso no casamento. Quantos desafios a gente tem todo dia, o tempo todo, né? Você adoece, você tem crises financeiras, você envelhece, né? Você tem aí 20 anos de casado, 30 anos de casado, você não tem mais o mesmo corpinho, você não tem mais o mesmo charme, os cabelos ficam brancos, a pele não tem mais a mesma, aquela coisa linda, assim, tão perfeito, né? As rugas aparecem, a força diminui, até na questão sexual mesmo. Claro, irmãos, ninguém vai ignorar isso. Um casal recém-casado, jovem, tem uma vida sexual ativa, diferente de quem está com 50, 60 anos. Aí você vai dizer, então agora meu casamento acabou, né? Porque eu envelheci, porque eu adoeci, porque eu estou muitos anos casada, eu não vou mais mexer, né? Você já ouviu isso? Não vou mais mexer com isso, não preciso. Claro que precisa. E é justamente aí que muitas pessoas caem em laços armados pelo diabo, né? Por quê? Porque ele deixou de cuidar daquilo que era importante. Então, a orientação do Senhor é essa. Não troque a intimidade verdadeira pelo prazer momentâneo, né? Satisfaça suas necessidades, e aqui não é a questão de satisfazer usando o outro, veja bem, não é satisfazer minhas necessidades usando o outro. Não é porque eu tenho marido ou tenho esposa que ele está ali como um objeto que eu uso quando eu preciso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ele está dizendo, bebe a água da tua cisterna, satisfaz as tuas necessidades, teus desejos, o prazer dentro da sua casa, com a mulher com quem você se casou, né? E isso, para os nossos dias, é desafiador, né? Porque hoje, quem é que é o cara legal? É o cara que cuida da família dele, né? A mulher dele tem tudo, ela não passa fome, às vezes ela até mora muito bem, ela tem uma vida financeira tranquila, e ele tem um amante, não é? E para muitos isso está certo, né? Não, mas ele cuida da mulher dele, ele cuida dos filhos dele, ele é um bom pai. Será que o bom pai é o homem que coloca é, a questão de ser bom pai para ele é o que ele pode comprar, dar para os filhos de presente, né? É o dinheiro que ele investe na casa? Ou o bom pai, o bom marido é aquele que, mesmo não tendo nada, ele está junto, ele caminha junto, ele carrega a família, né? Na oração, no conselho, numa convivência sadia, enfrentando os desafios que todos nós enfrentamos. Quem é, de fato, o bom marido e o bom pai, né? Então, a Bíblia está dizendo para nós, lembre-se que Deus não perde
nada, não deixa de ver nada. Ele conhece tudo, ele está atento a cada um dos passos que nós damos. Irmãos, eu posso não ver muita coisa sobre as pessoas. Você pode não ver. Olha, talvez você não saiba muita coisa sobre seu marido não saiba muita coisa porque tem pessoas que vivem essa realidade, né, de não ser verdadeiro, mas não se engane. Deus sabe de tudo. Deus conhece quem somos, Deus conhece nosso coração, nossas atitudes. A nossa vida está nua e patente diante dos olhos de Deus. O seu comportamento, Deus conhece. Não só o comportamento no sentido do que você faz, mas do que você pensa, do que você deseja, daquilo que você maquina. Porque às vezes eu ainda não fiz, mas eu maquino, eu desejo, eu gostaria, se eu pudesse. Tem gente que não faz porque tem medo, né, da consequência, mas não é por temor, ele tem medo que ele não quer ser exposto, né? Ele não quer, de alguma forma, que o nome dele esteja na lama, mas o coração dele deseja. Então, a Bíblia está nos aconselhando. Tome cuidado, porque as consequências do pecado são terríveis, terríveis. A sombra do seu pecado virá sobre você, diz a Bíblia aqui, e você se verá perdido na escuridão. O último versículo diz assim, a morte é a recompensa da vida insensata. Suas decisões impensadas o levarão a um beco sem saída. É isso que Deus quer falar conosco. Toda atitude terá uma consequência. Toda atitude terá uma consequência. As coisas boas vão gerar boas consequências. As coisas ruins vão trazer consequências ruins. O pecado gera morte. E como eu disse no início, ele primeiro gera morte espiritual, a separação entre nós e o Senhor. E depois, nessa área aqui, muitos são ceifados, você escuta isso constantemente, ceifados na vida física, porque entram por esse caminho e a consequência dele ou dela é a morte. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude, né? Que Ele nos ajude a entender essa necessidade e viver esses propósitos, né, para a glória de Deus. A gente precisa pensar, irmãos, que aquilo que nós estamos vivendo hoje vai refletir na nossa vida para sempre, inclusive na nossa estadia na eternidade. Onde nós estaremos na eternidade vai depender da nossa vida hoje. Ir à igreja, cantar, dar dízimos, ofertar, ser pastor, irmão, é muito pouco. Pode acreditar, é muito pouco. Você precisa mais do que isso. Você precisa de ter uma vida com Deus, comprometida com a palavra, buscando a santidade. É um processo, ninguém fica santo para sempre, até o dia que Jesus vier. Todos os dias, uma vida de temor, de vigilância, para não sermos enredados pelo inimigo. Amém? Amém. Que explicação, que reflexão, que meditação abençoada. Pastora Jocely, realmente é necessário a gente aprofundar, não só ler. Eu li o Provérbios 5 todinho, mas eu só fui lendo. E às vezes a gente faz isso. Exatamente. Mas a gente precisa parar e refletir, e meditar, sabe? E pedir ao Espírito Santo, e buscar, através de live, de uma palavra, meditar na palavra do Senhor. Olha quanto ensinamento, quanta sabedoria. E se nós tivéssemos mais tempo aqui para esmiuçar, a senhora teria conteúdo, mas dentro desse tempo foi uma bênção. Nos chamou, nos deu esse alerta. A missionária Clemilda, lá de Marta Espanha, está falando que não conhecia a senhora, porque ela veio de São Paulo, não conhecia. É uma amiga também que nós temos, missionária Clemilda, a pastora Jocely é essa bênção. Amém. Então, e a missionária Clemilda também é uma bênção, pastora Jocely. Deus usa tremendamente. Então, assim, a necessidade que a gente tem de não somente ler. Eu disse aqui no primeiro dia que muita gente fala, mas eu leio a Bíblia, já li a Bíblia toda, conheço a Bíblia de capa contra capa. Mas será que a gente está aplicando essa palavra? Exatamente. A responsabilidade é muito grande.
Ontem o pastor Adair, né, o meu esposo, na Santa Ceia, estava falando sobre a volta de Jesus. A senhora falou sobre a traição virtual. Quantas pessoas estão aí? Será que se Jesus viesse, ele ainda nos trouxe essa pergunta? Será que a gente fica, será que a gente está bebendo água da cisterna, que não foi só para homem? A senhora explicou, foi direcionada aos homens, mas fala para todos nós, né? Para todos nós. Será que nós temos realmente procurado beber água da cisterna, né, do nosso poço, que a gente pode achar água fresca ali? Não é pecado. Gente, a pastora Jocely, ela nos trouxe essa divisão do livro, né, do Provérbios 5 aqui. Fala tanto, né, do adultério, de buscar fora, mas de cuidar dentro. E a pastora Jocely, ela faz com que a gente viaja junto com ela, sabe, gente? Quem segue ela nas redes sociais aí, e ela vê que ela e o pastor Oséias, ela pode falar com propriedade. Outro dia eles estavam num lugar tranquilo, gostoso, a natureza, e ela permite a gente, ela posta algumas coisas ali, e isso ela nos ensina, ela não fica lá assim, olha gente, eu estou aqui porque eu estou cultivando o meu casamento. Não, ela mostra para a gente com as atitudes. Então eu vejo assim que Deus não erra, pastora. Deus não erra quando trouxe a senhora, porque a gente vê que é essa busca, né, igual a senhora falou, né? A gente não tem um casamento de fadas, mas é uma busca constante de fazer, de renovar os votos, de renovar a preocupação de estar bem. Então, assim, eu vejo que Deus não erra. Foi uma meditação edificante. Antes aqui, só para eu não perder, a missionária Júnia, que era nossa companheira até 2 meses atrás aqui em Juiz de Fora, se mudou para o Pará. É mesmo? E ela está falando aí, foi para o Pará, a pastora Juscelino, cumprimento de promessa. E ela falou aqui que dá vontade de levar para o Pará. Quem sabe a pastora Juscelino daqui o tempo vai estar lá no Pará também. Deus pode preparar esse momento, vai ser uma bênção. É verdade. Inclusive, gente, a missionária Júnia vai estar quarta-feira aqui na nossa live, 3 horas da tarde, nos trazendo a ministração da palavra do Senhor. Então, pastora Jocely, Deus não erra. Deus trouxe a senhora aqui nos chamando a essa atenção, a esse alerta. Às vezes a gente tem costume, né, de apontar o dedo, de falar também. A pessoa caiu em adultério, em pecado, e a senhora me fez aqui recordar, eu tive o pastor Laureano como meu pastor, Manuel Laureano, ele foi pastor em Santa Luzia depois que ele foi para Miraí. E a gente era jovem, e ele tinha essa linguagem com a gente, a irmandice, muito bacana, e ele falava, um dia ele comentou assim, que quando ele leva uma pessoa e vai ter que disciplinar, né, sofrer a prova, por adultério, ele falava que ele investigava. Será que a mulher não cooperou para isso? Porque às vezes é isso, a gente acusa o homem, né? Mais o homem. Ele caiu, tal. Mas e nós como mulheres? Né? Não, a gente não generaliza, não é isso, mas o Provérbio 5 está nos chamando a atenção também de cultivar o nosso amor. Quando a senhora estava falando isso, eu me lembrei das fotos, das postagens da senhora. Tinha uma Kombi, eu não sei se ainda tem a Kombi, mas tinha a Kombi, que eles viajam. E é isso, é a pastora Juscelino e o pastor Oséias, né, buscando ter esse amor, essa renovação. Pastora, muito obrigada. Nossa, eu quero agradecer a senhora. Eu estou aqui à disposição. Nem todos os dias a gente consegue, né? Mas quando a gente pode, é um prazer estar junto, compartilhar a palavra de Deus sempre é um prazer, né? E é a verdade da nossa vida. Eu acho que não adianta a gente ficar aqui, vou usar uma expressão assim, meia brusca, arrotando santidade. A gente precisa ser o que a gente é, transparente, de verdade. Nós não somos uma família perfeita, não somos, mas a gente busca honrar ao Senhor e viver feliz. E eu acho que é o dever de todo mundo, né? Se você ficar esperando muito da outra pessoa, você se frustra, tanto o homem como a mulher. Mas se caminhar junto, a chance de dar certo é grande. E vai dar certo. Sempre vai dar certo. Vai dar certo. A gente não é uma família perfeita, mas a gente procura ser uma família feliz. Exato. É o meu lema aqui da minha casa.
sabe? É o lema que eu uso aqui em casa. O nome da minha rede aqui, da minha internet é Família Feliz. Porque a gente procura ser uma família feliz, não perfeita, né? Mas uma família feliz. Pastor, eu vou pedir à senhora... Sim? É exatamente isso. Não perfeita, mas feliz, né? É possível. Pastor, eu vou pedir que a senhora nos despeça em oração, mas antes eu quero aqui convidar a todo mundo. Nós já tivemos uma semana passada, foi introdução de provérbios, depois o provérbios de 1 a 4, e essas lives não vão ficar aqui salvas no Instagram, elas vão ficar salvas no nosso canal no YouTube. Então eu quero convidar todo mundo para ir lá no nosso canal, se inscreva lá, gente, no nosso canal, tem muita palavra. A pastora Jocely vai estar com essa palavra aqui no nosso canal, mas ela já tem uma outra palavra também que ela falou na nossa live, e foi uma bênção também. E eu quero convidar todos vocês para se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube, é Missionária Valéria Dias. Meu amor está me lembrando aqui de fazer um print, eu tirei os comentários. Alguém, por favor, bata para nós e nos marque. Aí, vamos ver. Aí, já devem ter batido. Eu vou ativar aqui de novo. Vocês falam se conseguiram bater aí, porque tem um atrasozinho da internet mesmo. Aí o pessoal falava, quando você fala, a gente vai bater, já voltou os comentários. Então eu dei um prazinho maior. Eu quero também convidar todos vocês. Essa semana, gente, vai ser a Semana das Pastoras. Então fiquem atentos aí. Eu também criei um grupo no WhatsApp que chama Jornada de Sabedoria, é o nosso projeto. Então, se você quiser, me manda um oi aqui, eu vou adicionar. Nesse grupo a gente vai estar colocando quem vai ser a preletora de amanhã, quando sair no YouTube, o link do YouTube. Então, vocês nos seguem aqui, e se quiser também lá no grupo do WhatsApp, a gente põe você lá. Amanhã nós vamos estar aqui às 8h30, em nome de Jesus. Pastora, a senhora, por favor, pode fazer alguma consideração e depois a senhora ore por nós? Vamos orar. Quero dizer para os irmãos que a gente não pode dar a nossa honra ao pecado, né? As oportunidades que ela chega, que vem. Nós precisamos honrar ao Senhor e honrar aquele que o Senhor tem nos dado aos casados, né? Marido, esposa, e aos solteiros. Talvez tenha alguém aí solteiro. Honrar ao Senhor, a sua casa, seus pais. Esse é o princípio da sabedoria. Quem honra a Deus e aos seus, certamente será honrado pelo Senhor. Quem honra nunca vai ferir. Quem honra nunca vai trair. Quem honra não vai fazer o outro sofrer, né? Então, se a gente tiver esse propósito no nosso coração, nós vamos honrar a Deus e honraremos aqueles a quem o Senhor tem colocado ao nosso lado na caminhada da vida. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, por esse momento de comunhão, de leitura da palavra, de meditação, e pedimos que o teu Espírito nos ajude para que esta palavra não seja só conhecimento, mas que ela seja também um modelo que nós vamos ter para a nossa vida todos os dias, no nosso convívio com a família, no nosso convívio com o esposo, com a esposa, no nosso convívio na sociedade. Que sejamos tementes ao Senhor e que tenhamos sempre o propósito de honrar ao Senhor com a nossa vida, com a nossa maneira de conduzir o nosso casamento, com a nossa moral, uma vida de realmente glorificar ao Senhor, não só com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes. Que todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir a tua palavra tenham também o compromisso de viver a tua palavra. Abençoa a Valéria, sua casa, sua família, a minha casa. Nos dá, Senhor, a tua bênção, porque a tua bênção é o que de fato nós mais precisamos. Nos dá um dia de bênção, uma semana de vitória, é a nossa oração e nós fazemos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Muito obrigada, pastora. Deus Deus te continue te abençoe. abençoando. Amém. Tenha um bom dia. Obrigada. Meus queridos, então essa live vai ficar salva no máximo 24 horas aqui no nosso Instagram e depois ela já vai estar no nosso YouTube. Nos segue lá e seja abençoado. Compartilhe também. Tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Tenha um dia cheio das bênçãos do Senhor e volte aqui para testificar. Volte aqui para falar como foi seu dia. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas e eu quero que você nos responda lá, tá bom? Pode responder que a gente vai aí compartilhando também, vai repostando. Um prazer, tanta gente nova com a gente aqui. Olha, meu beijo para vocês, sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso propósito é estarmos 31 dias estudando a palavra do Senhor. Amanhã, Provérbios 6. Amanhã, Provérbios 6. Eu conto com você aqui às 8h30 da manhã. Beijos, meu amor. Um bom dia de serviço. Tenham todos um bom dia na presença do Senhor. Até amanhã, ou melhor, até daqui a pouco, respondendo os comentários. Deus abençoe.